Fala galera, vamos nessa. Começar uma revisão sobre razão e proporção, certo? Uma aula bem importante aí para o pessoal que vai fazer o Enem agora. Além do que, nesse assunto a gente teve uma abordagem muito grande no ano passado, em 2024. Então, a gente acredita que nesse ano também vai cair várias questões sobre esse assunto, né? Esse assunto de razão e proporção que envolve proporcionalidade entre grandezas diretamente e inversamente proporcionais, escala, certo? Escala linear, escala diária, escala volumétrica e, obviamente, aritmética e regra de três que podem acontecer também, ok? Vamos lá, primeira coisa, né? O que é a razão? Né? Razão é quando você pega e você divide duas grandezas. Quando você faz a razão entre duas grandezas, você chama isso, né? O quociente AB é chamado de razão. A gente chama de antecedente e B o consequente. E quando a gente pega duas razões igual às duas razões, a gente chama isso de proporção, que é isso aqui que a gente está bem acostumado a ver. E quando a gente tem essas proporções, normalmente, a primeira coisa que a gente vai tentar fazer é resolver meios pelos extremos, certo? Só que o que acontece? Quando a gente tem questões contextualizadas, geralmente a gente não vai ter três números para achar o quarto. Então, a gente vai meio que ter informações do numerador e o denominador vão ser valores numéricos. E aí, a partir das informações do problema, a gente consegue resolver. Então, visto que isso aqui é um início, né? O meios pelos extremos é a forma mais simples de resolver razão e proporção. Eu trouxe outras propriedades aqui para vocês entenderem. Mas o principal é o seguinte: se é uma proporção, tudo que você fizer do lado esquerdo da sua igualdade, você tem que fazer do lado direito. Exemplo: eu peguei o A e somei com B. Então, no lado direito, eu tenho que pegar o D, que é o meu denominador, somar com o C e manter. Então, isso aqui é uma proporção. Ah, Sally, não quero fazer no numerador, quero fazer no denominador. Então, eu posso dizer A sobre A mais B está para C sobre C mais D. Pode ser. Então, você pode fazer de várias maneiras diferentes. Lembra que essa primeira aqui é a que geralmente a gente pensa logo em fazer. Só que se a gente não tiver três números para achar o quarto, a gente não consegue fazer essa de cara. E aí você pode fazer pelo numerador, fazer pelo denominador, fazer soma, subtração. E as mais importantes, né? A gente sabe que é essa primeira e essa última aqui, ó, quando a gente soma todos os numeradores com todos os denominadores ou subtrai. Então, essas são as principais e a gente vai aplicar isso ao longo da nossa aula de hoje, ok? Beleza. Primeiro, o que são números proporcionais? Números proporcionais, pessoal, é quando um número aumenta, uma grandeza aumenta, a outra grandeza aumenta na mesma proporção. Se uma diminui, a outra diminui na mesma proporção. Então, via de regra, se duas grandezas são proporcionais, são diretamente proporcionais, a gente pode dizer que a razão entre elas é uma constante. E faz sentido, tá? Por quê? Porque se o A aumenta, o B também aumenta para manter esse valor constante. Se o A diminui, o B também tem que diminuir para o resultado dessa razão ser o mesmo valor. E esse K a gente chama de constante de proporcionalidade. Aqui eu fiz uma analogia, né, com uma das leis de Newton, porque a força sobre a aceleração sempre é uma constante. E nesse caso aqui no planeta, a constante é a massa do objeto, certo? Então a gente pode dizer que força e aceleração são grandezas diretamente proporcionais. Isso é bem importante, tá? E aí outra coisa, quando você iguala, você diz que a razão entre duas grandezas é um valor, a gente chama esse valor de constante de proporcionalidade, ok? Bom, e o gráfico dessa função é uma reta que passa pela origem. Ó. A função por elas determinada é denominada função linear. E o gráfico, se contínuo, é uma reta que passa pela origem. Isso já foi cobrado no Enem várias vezes. Gráfico de funções de grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Então, se você perceber, se eu dividir 2 por 1 vai dar 2, 4 por 2 vai dar 2, 6 por 3 vai dar 2, e assim sucessivamente.
Ou seja, o nosso K aqui seria 2, certo? E olha o gráfico, é uma reta e essa reta tem que passar pela origem, para você considerar que as grandezas são diretamente proporcionais. Ok? Anota isso aí, isso é bem importante, porque depois a gente vai ver questões de gráfico que você consegue resolver de forma bem rápida, tendo essas informações. Então aqui está um exemplo, se você dividir um pelo outro, né, você vai ver que a razão é 2, ou seja, a gente achou que a constante de proporcionalidade é 2 e contextualizando, essa constante de proporcionalidade é a massa do objeto. Ok? Agora vamos para grandezas inversamente proporcionais. O que acontece com as grandezas são inversamente proporcionais? Ao invés da razão entre elas ser uma constante, o produto entre elas tem que ser uma constante. Por quê? Vamos pensar o seguinte, A vezes B igual a K. Se o meu A aumentar, o que tem que acontecer com B? Ele vai ter que diminuir, para quando multiplicar os dois, dar o mesmo valor. Porque se o A aumentasse e o B aumentasse, o K ia aumentar também. Se o A diminuísse e o B diminuísse, o K ia diminuir também. Só que ele não quer, a gente quer que sempre dê o mesmo valor. E se o A diminuir, o que vai ter que acontecer com o B? Vai ter que aumentar para dar a mesma constante. Então, bem interessante, né? Essa comparação entre as duas. Então, quando as grandezas são diretamente proporcionais, a razão entre elas é uma constante. E quando as grandezas são inversamente proporcionais, há o quê? Multiplicação entre elas, ou o produto entre elas é uma constante. Show de bola. E aqui eu dei um exemplo. Ó. Se você pega x e y e multiplica menos 4 com menos 2 vai dar 8. Menos 2 com menos 4 vai dar 8. Menos 1 com menos 8 vai dar 8. Então você percebe que o produto entre essas duas grandezas é sempre o mesmo valor. Ou seja, quando a gente fizer o gráfico de x e y, certo? Vai encontrar uma hipérbole, porque gráfico de grandezas inversamente proporcionais são gráficos hiperbólicos, tá bom? E aqui, ó, pode-se observar que o gráfico entre duas grandezas inversamente proporcionais é uma curva denominada hipérbole, ok? Então, fica aí essa anotação, essa observação, e mais lá na frente a gente vai ver uma questão do Enem que cobrava esses conhecimentos de gráfico. Muitas vezes ele cobra, obviamente, que o conhecimento algébrico, né, para você fazer os cálculos matemáticos, mas às vezes ele pede também para você ter uma boa ideia de como é que são gráficos de grandeza diretamente e inversamente proporcionais. Exemplo 3. Para se construir um contrapiso, é comum na constituição do concreto se utilizar cimento, areia e brita. E ele dá a proporção, na seguinte proporção, uma parte de cimento, 4 partes de areia e 2 partes de brita. Bom, pessoal, se ele falou em proporção e falou em partes, a gente já pode escrever nossa proporção, certo? Então, a gente sabe que o cimento sobre 1 é igual a areia sobre 4, que é igual a brita sobre 2. Vamos ver se faz sentido. Tem uma parte de cimento, 4 partes de areia e 2 partes de brita. Perfeito. Para construir o contrapiso de uma garagem, uma construtora encomendou um caminhão betoneira, aqueles caminhões que ficam sempre rotacionando em torno de um eixo. Né? Isso é justamente para fazer a mistura do cimento, areia e brita, com 14 metros cúbicos de concreto. O que é que a gente sabe então? Que o cimento mais areia mais brita vai dar quanto? 14. E a gente viu que existe uma proporção, uma propriedade na proporção que você pode somar todos os numeradores, C mais A mais B, e somar todos os denominadores, 1 mais 4 mais 2. E aí C mais A mais B vai dar 14, e 1 mais 4 mais 2 vai dar quanto? 7. E 14 sobre 7 dá quanto? 2. Então a gente acabou de achar a nossa constante de proporcionalidade, que é 2. Ok. Então eu posso agora achar cada valor do cimento, da areia e da brita nesse exemplo específico. Então, C está para 1, eu sei que é 2. Então, de cimento eu vou precisar de 2 quilos. 2 quilos não, né? 2 metros cúbicos. Porque aqui tem metros cúbicos, então as respostas são em metros cúbicos. A está para 4 igual a 2. Então, A igual a quanto? 8 metros cúbicos. E B sobre 2 está para 2. Então, B é igual a quanto? 4 metros cúbicos. Pronto. E aí, ele queria só o cimento, então, gabarito certo, letra B. Essa é uma questão do Enem 2013, considerada uma bolinha. Uma bolinha é fácil, 2 bolinhas é médio, 3 bolinhas difícil.
4 bolinhas, muito difícil. Beleza? Vamos para o próximo exemplo. Se você tiver, a gente vai estar essa aula gravada, então você pode pausar, ter calma, pode tentar fazer agora o próximo exemplo, pausa o vídeo, tenta fazer e depois ver a resolução. Mais uma do Enem. Muitos processos fisiológicos e bioquímicos, tais como batimentos cardíacos e taxa de respiração, apresentam escalas construídas a partir da relação entre superfície e massa, ou volume do animal. Tudo bem, então aqui ele está contextualizando a questão. Uma dessas escalas, por exemplo, considera que o cubo da área da superfície de um mamífero é proporcional ao quadrado de sua massa. Então, o cubo da área S é proporcional ao quadrado de sua massa M. Legal. Então, se eles são proporcionais, eu vou poder escrever a minha proporção, certo? E ele diz que isso é equivalente a dizer que para uma constante K maior que zero, então ele disse que a constante proporcional era K. Então, o cubo da área S é o cubo, é proporcional ao quadrado de sua massa M. Então, eu vou botar M ao quadrado. E dizer que isso é igual a K, que é a constante de proporcionalidade. E ele quer saber, a área S pode ser escrita em função da massa M. Então, eu vou passar esse M ao quadrado para cá. Eu vou passar ele como? Multiplicando, é como se fosse o meio pelos extremos. Então, vai ficar K vezes M ao quadrado. Só que na questão ele não quer S ao cubo. Você percebe que ele quer S à primeira. O que é que eu preciso fazer? Tirar a raiz cúbica dos dois lados, né? Raiz cúbica de S ao cubo é igual a raiz cúbica de K vezes M ao quadrado. Bom, raiz cúbica de S ao cubo dá S. Quando tem uma multiplicação ou divisão, eu posso separar as raízes. Então, eu vou dizer que é raiz cúbica de K vezes a raiz cúbica de M ao quadrado. Esse 1 aqui, que é o expoente, né? Para gente transformar isso em uma potência, o índice da raiz divide o expoente do radicando. Então, vai ficar S igual a K elevado a 1/3. E o M aqui é 2, né? Elevado a 2. Então, vai ficar assim, ó. 3 passa dividindo em 2. Então, vai ficar M vezes 2 elevado a 2/3. E aí, essa é a resposta. Ah, Sana, então toda vez que eu tiver uma raiz, eu posso transformar a potência? Perfeito. E toda vez que eu tiver uma potência cujo expoente é uma fração, eu posso transformar em raiz? Perfeito. Então, resumindo, se eu tiver assim, a raiz enésima de b elevado a m, o n passa dividindo o m. Então, vai ficar b elevado a m sobre m. Ok? E aí, o gabarito certo vai ser letra D de Deus. Essa questão é considerada duas bolinhas, tá? Lembrando sempre que tem uma raiz, você pode transformar em uma potência, cujo expoente é uma fração. Valeu, galera. E vamos para o próximo exemplo. Exemplo 5 agora. Já um pouco mais recente, em 2019. Para contratar 3 máquinas que farão reparo de vias rurais do município, a prefeitura elaborou um edital que, entre outras cláusulas, previa: cada empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina para concorrer ao edital. Ok. O total de recursos destinados para contratar o conjunto das 3 máquinas é de 31 mil. Perfeito. O valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional à idade de uso da máquina. Opa! Então, ó, o valor a ser pago, que eu vou chamar de V, será inversamente proporcional à idade, que eu vou chamar de I. E aí, as 3 empresas vencedoras do edital cadastraram máquinas com 2, 3 e 5 anos. Então, eu vou dizer que uma das empresas é X, outra é Y, outra é Z. Então, Vx vezes 2 é igual a Vy vezes 3, que é igual a Vz vezes 5, que é igual a quanto? K. Ele não diz que são inversamente proporcionais, então o valor vezes a idade é igual a uma constante. Então eu posso dizer que Vx vai ser K sobre 2, que Vy vai ser K sobre 3 e que Vz vai ser quanto? K sobre 5. Então você percebe que quem vai ganhar mais é a máquina mais nova. E quem vai ganhar menos é a máquina mais antiga. Isso faz sentido. Se o valor é inversamente proporcional à idade, quanto mais velha a máquina, menor o valor que ele recebe pelo aluguel, não é isso? Não sei se é aluguel, enfim, pelo uso.
Então, a gente já montou nossa função. E essas funções são sempre em relação a k. Só que ele diz que as três juntas vão ganhar quanto? R$ 31.000. Então, eu posso dizer que Vx mais Vy mais Vz vai dar quanto? 31 mil. E aí, quem é Vx? K sobre 2. Quem é Vy? K sobre 3. E quem é Vz? K sobre 5. Isso vai dar quanto? 31 mil. 2, 3 e 5 são números primos, então o MMC é um produto entre eles, que vai dar 30. Posso tirar dos dois lados, é o que eu vou fazer. Só que o que é que eu vou fazer aqui? Ó? 30 por 2 dá 15, 15K. 30 por 10 dá 10, 10K. 30 por 5 dá 6, 6K. E aqui 30 por 1 dá 30, 30 vezes 31 mil vai dar um número grande, só que eu vou deixar assim. Ó. Por que, Salim? Porque quando eu somar, e aí como eu tirei a MMC dos dois lados, eu posso simplificar o denominador. 15 mais 10 mais 6 vai dar 31K, não é isso? Vai ficar 31K é igual a 30 vezes 31 mil. Ah, entendi, professor. Então, tu vai cortar o 31 mil com o 31 e vai sobrar 1.000. Isso. E 30 vezes 1.000 vai dar quanto? 30 mil. Esse é a nossa constante. Salim, pode dar grande desse jeito essa constante proporcional? Pode, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Ele quer saber o seguinte: quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso? A maior idade de uso é a VZ. Então a gente vai dizer que VZ vai ser o K, que é 30 mil, dividido por 5, que vai dar quanto? 6 mil. Eita, teacher, gabarito certo, letra B. Essa é considerada uma questão uma bolinha, uma questão fácil. Mas até pelos cálculos e tal, poderia ser considerado nível médio também, tá bom? Vamos embora. Vamos agora adentrar em um outro. A gente vai ver uma questão agora de gráfico, depois vai entrar em um outro assunto que é escala, tá bom? Olha aqui. Essa também é uma questão do Enem. A resistência elétrica R de um condutor é inversamente proporcional à área S. Então, veja, R é inversamente proporcional a S. Então, se a gente fosse escrever, ficaria R vezes S é igual a K. E a gente sabe que sempre que duas grandezas são inversamente proporcionais, o gráfico vai ser uma hipérbole. Uma hipérbole, tá certo? E hipérbole, qual é a característica principal de hipérbole? Hipérbole não intercepta os eixos. Não intercepta nem o eixo X, nem o eixo Y. Então já não poderia ser letra A, não poderia ser letra D, não poderia ser letra B, nem letra E. Fica no gabarito certo letra C, que é uma hipérbole no primeiro quadrante. Ok? O gráfico da letra D seria se R e S fossem grandezas diretamente proporcionais. Beleza, galera? Então, uma questão rápida, certo? Que a gente consegue finalizar sem muita dúvida. Então, uma bolinha. Próximo. A escala cartográfica é fundamental para entendermos a proporção entre o espaço e a sua representação. Isso. Quando as figuras são muito grandes e a gente precisa colocar no papel, a gente usa escala, certo? E a gente diz assim, a escala é de 1 para 5, 1 para 10. Mas 1 para 5, 1 para 10 é o quê? Bom, a unidade que você está utilizando no mapa, a gente diz assim, uma unidade do mapa equivale a 10 unidades reais. Então, se tiver em centímetro, 1 centímetro no mapa equivale a 10 centímetros. Ou 1 centímetro no mapa equivale a 1.000 centímetros, e assim sucessivamente, ok? Bom, então, primeira coisa, você tem que entender que escala é uma comparação entre a distância do desenho e a distância real. E segundo, a escala ela é adimensional. O que isso quer dizer? Que ela não tem dimensão. Então, o que eu colocar, a unidade que eu colocar aqui, a distância real tem que ser a mesma unidade e vice-versa. Então, escala é adimensional. Ok? Então, escala é a comparação entre as distâncias do desenho e a distância real. A gente vai escrever assim, escala é D sobre R, ok? Aí vamos para esse exemplo. A figura a seguir mostra as medidas reais de uma aeronave que será fabricada para a utilização por companhias de transporte aéreo. O engenheiro precisa fazer o desenho desse avião em escala de 1 para 150. Então, uma unidade no papel vai equivaler a 150 unidades na vida real. E aí, para o engenheiro fazer esse desenho, uma folha de papel,
deixando uma margem de 1 centímetro em relação às bordas da folha. Ó, deixando uma margem de 1 centímetro em relação às bordas da folha. Quais as dimensões mínimas em centímetros? Então, ó, pessoal, primeira coisa, vamos dar uma olhada para ver onde é que estão as unidades. Aqui está 36 metros e 28,5 metros. É melhor você transformar logo isso para centímetro, tá certo? E no final a gente vai ver essa questão das bordas da folha. Então, primeiro, a gente sabe que é metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, eu vou passar de metro para centímetro. Vou multiplicar por 10 duas vezes. Ou seja, 36 metros ou 3.600 centímetros e 28,5 metros ou 2.850 centímetros. Perfeito até aí. Agora vamos ver a medida, o comprimento desse avião, certo? No desenho. Então a gente pode dizer que a escala, que é 1 para 150, vai ser o desenho, que eu não sei quanto é, sobre o real, que é 3.600 centímetros. E aí você percebe que se eu botar em centímetros, o do desenho também vai estar em centímetros. E as respostas estão tudo em centímetros. Então o desenho vai ficar 3.600 sobre 150, que vai dar 24 centímetros. Ok. Agora a gente também tem que fazer a mesma coisa para a largura. Então, 1 sobre 150 é a largura, certo? Vou botar assim, largura sobre o real, que é 2.850. E aí vai ficar assim, L vai ficar 2.850 sobre 150, que vai dar 19 centímetros. Então, olha aqui, o tamanho no desenho do avião vai ser 24 por 19. Só que você tem que colocar as bordas. E as bordas, pessoal, tem do lado direito e do lado esquerdo, tem na parte superior e na parte inferior. Então, até coloquei um desenhozinho aqui, ó. Então, você tem que botar 1 centímetro para a esquerda, 1 centímetro para a direita, 1 centímetro para cima, 1 centímetro para baixo. Então, você não só soma 1 centímetro em cada valor que você achou, você tem que somar 2 centímetros. Então, o papel todo aqui vai ficar com 26 centímetros de comprimento e aqui vai ficar com 21 centímetros. E aí, gabarito certo, letra D. Tinha uma casquinha de banana, que era a letra C, se você somasse 1 centímetro só de cada lado. Então, essa questão é considerada 2 bolinhas, ok? Espero que tenham gostado. E agora vamos fazer escala com área e com volume. Vamos agora para o próximo slide. Então, quando a gente tem a escala, a gente não vai converter só uma medida, a gente vai converter duas. Então, nossa escala tem que estar ao quadrado. Então, a escala ao quadrado é a área desenho sobre a área real. E a escala ao cubo, o volume do desenho sobre o volume real. Ok? Vamos ver agora o próximo exemplo. No centro de uma praça será construída uma estátua que ocupará um terreno quadrado com área de 9 metros quadrados. Então vamos lá, é um terreno quadrado com área de 9 metros quadrados. Então, pessoal, isso aqui é a área real, 9 metros quadrados. O executor da obra percebeu que a escala do desenho é 1 para 25, então a escala é 1 para 25. Lembra que escala é dimensional. E na planta baixa, a área da figura, na planta baixa, então é a área do desenho, certo? Que é o desenho, em centímetro quadrado. Então, aqui é a minha dica, né? Se ele está pedindo a área do desenho em centímetro quadrado e a escala é dimensional e a área real está em metro quadrado, é melhor você passar para centímetro quadrado. Então, vai ficar metro quadrado, decímetro quadrado e centímetro quadrado. Como está ao quadrado agora, você vai multiplicar por 10 só. Você vai multiplicar por 10 ao quadrado uma, duas vezes. Opa! Então, a área real vai ser 9 vezes 10 à quarta centímetros quadrados. Beleza. E aí vamos botar na fórmula. A escala ao quadrado é a área do desenho sobre a área real. A escala ao quadrado vai ficar quanto? 1 sobre 25 ao quadrado é a área do desenho sobre a área real, que vai dar, vou botar assim. Ó, como aqui vai ficar 25, eu vou ser malandrão. Vou botar aqui, ó, 9 vezes 100 vezes 100. Vê porque vai ficar mais fácil.
E aí, 1 sobre 25 ao quadrado é a mesma coisa que 1 sobre 25 vezes 25, tá vendo? A área do desenho sobre a área real, que é 9 vezes 100 vezes 100. Aí, ó, 25% dá 4, o outro 25% dá 4. Então, a área do desenho vai ficar 16 vezes 9. Viu aí a sacada? E pronto, 16 vezes 9 vai dar 144 centímetros quadrados. Como é que a gente sabe que é centímetro? Se eu usei a área real em centímetro quadrado, a área do desenho vai ser em centímetro quadrado, então gabarito certo, letra A. Tá bom? Muita gente tem dificuldade nessa questão, até pela conversão de unidades e pela área, elevar ao quadrado, enfim. Mas ela, para mim, é considerada uma bolinha. Algumas pessoas consideram duas bolinhas e está tudo bem, beleza? E vamos ver agora a próxima. Exemplo 9. Em uma de suas viagens, um turista comprou uma lembrança de um dos monumentos que visitou. Na base do objeto, há informações dizendo que se trata de uma peça em escala 1 para 400. Já vou colocar aqui, ó. A minha escala é 1 para 400. Lembra que não tem unidade e que seu volume é de 25 centímetros cúbicos, ou seja, o volume do nosso desenho é 25 centímetros cúbicos. Bacana. E ele quer o volume original em metro cúbico. Então, o que é que eu posso dizer? Opa, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Agora, como é de centímetro, vou passar para metro, eu vou ter que dividir. Ó. Só que eu não vou dividir só por 10, vou dividir por 10 ao cubo uma vez e dividir por 10 ao cubo duas vezes. Ou seja, o volume do nosso desenho, né, vai ficar 25 sobre 10 a sexta. Ou 25 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Pronto. Agora eu vou colocar na forma. A escala ao cubo é o volume do desenho sobre o volume real. Então, outra coisa, até para facilitar a nossa vida. Em vez de botar 1 sobre 400, eu posso dizer que a escala vai ser 1 sobre 4 vezes 10 ao quadrado. Por que isso, né? Porque como eu vou levar o cubo, vai ficar mais fácil para a gente fazer o cálculo, tá? Então vai ficar assim, ó, 1 sobre 4 vezes 10 ao quadrado ao cubo, vai ser o volume do desenho, que é 25 vezes 10 a menos 6, sobre o volume real. 1 ao cubo, pessoal, vai dar 1. 4 ao cubo vai dar 64. 10 ao quadrado ao cubo vai dar 10 a sexta. E eu repito do lado esquerdo. Meios pelos extremos, então vai ficar VR é igual a 64 vezes 10 a sexta vezes 25 vezes 10 a menos 6. 10 a sexta com 10 a menos 6 vai dar 10 a 0, que é 1. E 64 vezes 25, pessoal. E aí, isso aqui vai dar quanto? Isso aí nada mais do que vai ser 1.600. E qual foi a unidade que a gente utilizou? Centímetro, metro cúbico, não foi? Metro cúbico. Era centímetro, a gente passou para metro. E aí o gabarito certo, letra C. Então também é considerado aqui uma questão, uma bolinha. Tem que ter cuidado com essas conversões de unidade e também na hora de elevar o cubo, ver o jeito mais fácil. Geralmente, usando notação científica, fica muito mais simples. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. É isso por hoje e nos vemos em breve para mais uma aula aí. Cheiro grande e até a próxima.